campo reduzido e jogadas rápidas. Esse foi o treino dessa quarta-feira no Atlético, que no final de semana enfrenta o Goianésia, time ameaçado pelo rebaixamento. É um jogo difícil, né? Como qualquer outro jogo, né? Eles vão vir pela última oportunidade deles e a gente procurar fazer o nosso papel, procurar terminar o primeiro turno com uma vitória e se preparar bem para as semifinais. Aos poucos, o técnico Marcelo Cabo começa a revelar a equipe que deve entrar em campo no próximo domingo. O que se sabe até agora é que o goleiro Felipe e o atacante Júnior Viçosa devem ser titulares. Mas até a última rodada do Campeonato Goiano, muitas coisas devem mudar. No ano passado eu tive a oportunidade pelo Anápolis de fazer uma bela campanha, de ser o melhor goleiro do campeonato e jogar todos. É lógico que o jogador treina, trabalha no dia a dia para jogar, né? Você ficar de fora às vezes é ruim, né? Mas faz parte da profissão, só joga um, principalmente a posição de goleiro é uma posição muito complicada, né? Que só joga um e tem que ter a paciência e torcer pro companheiro. Então é diferente, mas ao mesmo tempo você tem um gostinho ali de estar numa equipe grande, de estar no elenco e sempre brigando por coisas boas. E por que o Atlético tem 3 bons goleiros, enquanto alguns clubes não conseguem resolver esse problema na posição? Todos se equivalem na qualidade. Então, eu creio que o extra-campo aqui também é muito importante. Eu acho que os 3 goleiros aqui se dão muito bem nos treinamentos, até mesmo fora de campo. Então, eu acho que quem tem que ganhar isso é o clube, é o Atlético. E o professor, eu acho que é uma preocupação teoricamente a menos para ele, né? E se um dia um não puder jogar, o outro tá apto a poder dar o melhor e ajudar a equipe da mesma maneira do que o outro. Felipe, goleiro que no ano passado, quando foi utilizado na Série B, deu conta. Fez um jogaço lá contra o Criciúma, numa vitória do Atlético nos acréscimos. Aqui comigo no estúdio hoje, o José Roberto Silva, o Jean Damas e também o Evandro Gomes. O Felipe é bom, Evandro, só que o Clever não dá chances para ele. Boa noite, Pasquetto. Boa noite. Boa noite, Jean. Boa noite, Zé. Boa noite a todos. Bom, o problema é o seguinte, é ótimo para o Atlético que tem 3 goleiros com a categoria do Clever, do Marcos e do Felipe. Agora é ruim para ele, principalmente para o Felipe, porque ele já está com uma idade um pouco mais avançada do que o Marcos, que é o outro reserva. E goleiro que não joga, ele perde ali a intimidade com o pedaço que ele ocupa ali debaixo da área. Então, debaixo do gol. Então, eu acredito assim que é ótimo isso para o Atlético, mas para eles não é muito bom, não. Zé Roberto, eu, pelo menos, não sei se aqui o Jean e o Evandro, eu imaginava que o Felipe fosse começar o ano como titular, mesmo com o Clever bem. Porque o Felipe tem mais as costas largas, mais nome, exatamente. Só que, no entanto, não podemos falar nada do Clever, né? Realmente nada. É um goleiro muito regular. Boa noite a todos. Boa noite. O goleiro Clever, para mim, é o melhor goleiro que temos hoje aqui no futebol goiano. Foi campeão no ano passado. O Felipe teve uma chance só na Série B, arrebentou naquele jogo que você disse, que o Luiz Fernando fez o gol da vitória no finalzinho. O Felipe foi bem demais, mas voltou para o banco de reservas na sequência e agora vai ter a primeira chance dele. E, inclusive, Pasquetto, eu penso que, principalmente nessa posição, que é a melhor posição que o Atlético tem hoje no elenco, que é a posição de goleiro, os treinadores deveriam revezar mais, né? Deveriam utilizar mais os seus goleiros, porque eles são os primeiros que falam, né? Falta ritmo de jogo, quando eles precisam de um jogador que está parado. E são eles que não dão esse tal de ritmo de jogo para os jogadores. Quando no VT ali com a Amanda, Jean, foi citado que os goleiros do Atlético vão bem porque estão bem fora e dentro de campo. Vai uma nesguinha de crítica ali, vai uma indiretazinha para o Goiás? Porque a notícia lá é que os goleiros não se dão bem? Não sei, até porque o nível de convivência em relação aos goleiros do Atlético no Goiás, não sei se tem esse relacionamento, ou se eles estão interessados naquilo que acontece bem ali no Goiás. Ou se é uma indireta para o Márcio, que esteve ali no Atlético e talvez não tinha esse ambiente tão bom em relação aos 3 goleiros do Atlético. Agora, o fato são goleiros espetaculares, goleiros muito bons, que têm mercado,
e tem um bom futebol, poderia estar jogando em qualquer outro clube, e o Atlético, nesse aspecto aí, pode ficar tranquilo para a Série A. Essa possibilidade de time misto num jogo que interessa a outros, como por exemplo o Rio Verde e também o Goianésia, o Anápolis. O Goianésia joga contra o Atlético. E o Goianésia está diretamente envolvido no jogo. Como é que você encara, Zé? Não, normal. O Goianésia ele teve a chance de matar a situação em casa contra o Rio Verde, jogando o Rio Verde com 2 a menos. Ele não resolveu e agora ele não pode cobrar do Atlético a escalação do time titular. Ele nem quer, né? Ele pode... né, no caso é o Anápolis. Né? O Anápolis não pode cobrar. O Anápolis não pode cobrar. Teve o Atlético lá jogando muito mal no jogo passado, poderia ter resolvido diante do próprio Atlético. O Atlético não jogou nada com os seus titulares e não resolveu por pouco, não perdeu o jogo. Então não tem nada a ver, o Atlético escala o time que ele achar melhor. E olha só, hein, se o Atlético mudar aí, se não melhora o time, porque o time está muito mal, tem peças aí muito abaixo do que a gente esperava. Ô Evandro, você encara com naturalidade essa questão? Porque quase sempre acontece isso, né? Jogos em rodadas finais interessando a terceiros. No caso do Atlético, se o Marcelo Cabo optar por um time misto, ele tá na dele? Completamente. Totalmente, né? Eu vejo dessa forma. Eu vi, às vezes, até algumas críticas ao próprio Vila Nova, que vai fazer algumas mudanças. O jogo lá de Catalão não vale nada. Exatamente. Não vale absolutamente nada. Vila classificado, craque caído já rebaixado. O jogo do Atlético aqui, sim, tem uma validade, como tem o de Aparecida contra a equipe do Anápolis. Mas isso é problema de cada um. Aqueles que não tiveram a competência durante o campeonato têm que ficar caladinhos agora. O Rio Verde, talvez pela maneira como ganhou do Goianésia, aquela partida lá, 1-0, 48-49, com 9 jogadores em campo, com salários atrasados, faltando água para os caras tomar, faltando lanche, faltando jantar. Aquele tipo de jogo serve de exemplo para muita gente. Quer dizer que futebol, às vezes, é fundamental que você queira, né? Mesmo não tendo a capacidade técnica exigida pela torcida, mas se você quer, se você luta, se você respeita a camisa que veste, já é alguma coisa. Quando você falou do Rio Verde aqui, me ocorreu o seguinte: será que vai ter algum desbriado companheiro nosso que vai falar que o Rio Verde tá mandando mala branca pro Atlético? Ah, não. Jean, aí seria você sabia que nessa imprensa aqui vai ter algum irresponsável que vai falar isso? Um delírio, né, de alguém, né? Um time que não paga seus próprios jogadores. Jogadores reclamaram publicamente, tem dificuldade inclusive da alimentação, água, pré e pós-jogo. Então, pode mandar, pode mandar a mala, mas vazia. O dinheiro não vem, né? A mala vazia, né? Agora esse aspecto o Atlético precisa pensar restritamente nele. Ele tem uma semifinal à frente, ele precisa fazer seu planejamento, ele precisa pensar no seu objetivo, no seu foco. Futebol é individualista. Não tem essa questão de pensar no outro, de fazer pelo outro, né? Ele faz primeiro para ele. Se ajudar alguém, está muito bem ajudado. Paciência. Se não ajudar também... Paciência do mesmo jeito. E agora, Pasqueta, é o seguinte, eu acho que essa coisa não vai mudar muito, não. O Atlético, se ele quiser ser o último, ninguém segura. Ele pode empatar, já não será mais alcançado na última colocação. Ele é o último, se ele empatar. Então ele pode jogar, controlar o jogo do jeito que quiser. Se quiser enfrentar a Aparecidense. Já vi falar que pelo menos empatar também com o Anápolis. Se garante. Isso. E o Goiás não vai ter também tanto interesse, tanto que já fala em poupar jogadores também no jogo de Itumbiara. Então pode ter certeza que a menos que aconteça uma grande surpresa, nós teremos que estar armado hoje. É Vila Nova contra Goiás e Atlético contra Aparecidense.